Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Como já foi dito, o tema da nossa explanação de hoje é: fora da caridade não há salvação. E a doutrina espírita nos apresenta essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo para nos dizer do imenso amor e da justiça divina que há colocada nessa frase pelo Cristo, em toda a sua mensagem, não é? Por quê? Todos nós precisamos de salvação. E não é uma religião que vai nos salvar. Não é alguma outra prática da nossa vida que não seja a prática do bem, a prática do amor. Porque se não fosse assim, se a caridade fosse apenas a doação material, quantos de nós não poderiam fazer a caridade? E aí então, somente estes que podem fazer a caridade material teriam salvação. No entanto, Jesus, através da sua missão aqui na Terra, ele nos veio não somente falar, mas acima de tudo demonstrar uma caridade que é muito profunda e que é a mais difícil de ser praticada. Assim nos dizem os Espíritos, que é a caridade moral. A caridade material, ela é muito necessária também, porque nós vivemos num mundo material, precisamos morar, precisamos alimentar o nosso corpo, cuidar dele, precisamos nos vestir, né? Precisamos de muitas coisas materiais. E todos nós que habitamos o planeta, nós precisamos ter uma vida digna de um ser humano. E essa vida digna, ela inclui a saúde física e a saúde mental, emocional, psicológica. E como é que nós podemos manter a nossa saúde física, mental, emocional, psicológica, por exemplo, se nós não temos um lar para nos abrigar dos perigos da noite, do frio, dos perigos da rua, para repousar? Como é que a gente pode ter saúde emocional, espiritual, física, se a gente dorme na rua, se a gente não se alimenta? E se a gente não tem alimento espiritual? Então, nesse momento em que a humanidade, que somos todos nós, nos encontramos, nós estamos sendo convocados a trabalhar e a desenvolver em nós essa capacidade da caridade moral. Porque nós já sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, que estamos nas portas de um mundo de regeneração. Porém, esse mundo de regeneração, ele é feito do equilíbrio entre o bem e o mal. Entendamos esse mal como aquilo que nos desagrada, né? Porque o mal que é para nós não é bem a compreensão que nós temos, porque aquilo que nos aflige é algo que nós precisamos passar, trazido de vidas anteriores e muitas vezes dessa mesma vida, né? Por atitudes equivocadas que nós tivemos e que hoje então a gente precisa expiar e reparar junto àqueles que nós prejudicamos. E precisamos reparar também dentro de nós esse acúmulo de energias negativas que nos sufocam, muitas vezes
e que exigem que a gente se livre, se liberte delas, porque assim também a gente vai se livrando de doenças, de aflições, né, de problemas que nós trazemos em virtude dessas atitudes equivocadas. E é somente o bem que vai nos proporcionar essa libertação. Então, a salvação, na realidade, ela é essa libertação que Jesus nos apresentou quando ele dizia assim, ele curava alguém que estava enfermo e ele dizia, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ele não estava rogando uma praga para aquela pessoa, para aquele irmão. Ele não estava profetizando aquele irmão, dizendo, olha, tu tem que fazer isso, porque senão tu vai para o fogo do inferno. Não. Apenas Jesus conhecia a lei de causa e efeito, que é uma lei divina que rege o universo. Então ele sabia e nós não sabíamos, nós não conhecíamos, né? Naquela época. Hoje a gente já mais ou menos já sabe, mas a gente ainda é renitente em procurar refletir sobre essa lei nas nossas atitudes do dia a dia. Mas Jesus sabia, ele sabia quando ele olhava para aquele irmão, ele via espiritualmente aquele irmão e a trajetória que ele tinha feito nas suas existências e na vida daquele momento, e sabia a origem daquela enfermidade. Então, ele alertava, vai e não erres mais, não cometa esses mesmos erros, para que não te aconteça coisa pior. Então, a caridade, ela é esse instrumento de libertação que Jesus veio colocar para nós. Mas, principalmente, a caridade moral, que é a mais difícil da gente fazer. Por quê? Vejamos, agora na pandemia, né, e em todos os desastres que acontecem, né, com as pessoas perdem suas casas, seus pertences todos, e quanta solidariedade há que comove o mundo, as dores das pessoas nesses momentos. Mas só que, como nos diz o Evangelho, há tragédias pessoais que acontecem diariamente com as famílias, com as pessoas, e que a gente não se dá conta. E a gente não procura saber. Então, essas tragédias pessoais, elas vêm da necessidade de muitas vezes se sentir um ser humano, de se sentir alguém merecedor de um olhar atencioso, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, de um carinho, de um afago, de uma palavra de esperança, de uma prece que seja. E a caridade moral, ela justamente exige de nós entrega, sentimento. Porque eu posso comprar uma cesta básica, por exemplo, e posso entregar para alguém. Mas eu posso simplesmente comprar a cesta básica e deixar em algum lugar para quem alguém entregar por mim. Eu estou fazendo caridade? Estou. Mas eu não vou ter a oportunidade de conversar com aquela pessoa que está recebendo aquilo. Eu não vou ter a oportunidade de oferecer o meu ouvido para aquela pessoa, de dar um sorriso para ela. E muitas vezes, ela nem está precisando tanto daquela cesta básica. Ela está precisando de alguém que seja um pingo de luz na vida dela. E muitas vezes essas pessoas estão ali ao nosso redor. São pessoas que se encontram mal-humoradas, pessoas que encontram-se às vezes caladas, né? Que não falam com ninguém, se isolam, que não sorriem. E a gente tem o hábito de olhar para essas pessoas normalmente com um julgamento difícil. Poxa, fulano, eu fui falar com fulano, deu uma resposta atravessada,
eu tento chegar junto do fulano, mas não quer ajuda, não quer papo com ninguém. E o que será que está acontecendo com essa pessoa? Não é? Quantas vezes aquela pessoa está passando, às vezes, por um problema na família? Às vezes descobre que o filho está usando droga, ou que uma filha tem uma doença grave, às vezes uma doença que as pessoas têm vergonha de falar. Quantas coisas acontecem na vida da gente? Então, essa caridade, da gente dar um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso conhecimento para auxiliar alguém, um pouco da nossa afabilidade, da nossa capacidade de conversar com as pessoas. Porque, por exemplo, nesses nossos irmãos, né, que moram nas ruas, muitas vezes a gente nem olha para eles assim, nos olhos. A gente é capaz de fazer campanhas e tudo, e doa muitas coisas. Mas quantas vezes eles gostariam de receber um olhar que os fizessem lembrar que eles são humanos e que eles merecem afeto e que eles merecem, sim, algo de bom que um ser humano pode dar a outro, em termos espirituais, em termos de sentimentos fraternais, que eles perderam há muito tempo. Então, meus irmãos, esta é a caridade que hoje nós estamos sendo solicitados a praticar. Por quê? Porque nós já ouvimos falar muito do Evangelho, nós já lemos muito o Evangelho, nós já estudamos, principalmente dentro do movimento espírita, nós somos muito orientados, né, a estar estudando o Evangelho, a estar fazendo explanação do Evangelho, mas acima de tudo, hoje nós precisamos praticar o Evangelho. Porque hoje, com as situações que nós estamos vivenciando, é o momento de nós testemunharmos a nossa fé. Porque é muito fácil, né? Por exemplo, eu chegar aqui e falar para vocês essas coisas que eu estou falando. Mas se no meu dia a dia eu não vivenciar isso que eu estou falando, eu estou apenas verbalizando, né, o Evangelho de Jesus. E como dizia São Francisco de Assis, divulgue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Se precisar. Por quê? Porque a melhor e a maior divulgação que nós podemos fazer é o nosso exemplo. Não é exemplo de perfeição, porque nós somos muito imperfeitos. Nós estamos no início da nossa evolução. Então, nós não temos condição de nenhum tipo de perfeição, mas nós já temos condição, sim, de nos esforçarmos para vivenciarmos em alguma coisa, uma pequena coisa, a mensagem do Cristo. E isso é a caridade moral. A caridade que vai auxiliar a cada um de nós. E veja bem, essa caridade todos nós precisamos. Porque quem de nós não tem um problema? Quem de nós não tem uma dificuldade, uma dor, uma ferida, né? Hoje, há inclusive uma preocupação muito grande, né, com a questão psicológica. Hoje, mais do que nunca, os consultórios dos psicólogos estão cheios de pacientes. Por quê? Por causa das nossas dores íntimas. Muitas dores que foram, inclusive, causadas na nossa infância difícil. E a gente trouxe aquilo, muitas vezes procurando ignorar, esquecer, para não sofrer, para dar conta de viver, de avançar na vida, né? E vivenciar
aquilo que a gente precisa vivenciar, mas aquela dor, aquela ferida ficou aqui, dentro da gente. E é uma caridade para conosco mesmo, cuidar das nossas feridas, cuidar da nossa criança interior, que é cheia, muitas vezes, de maus tratos. Aqueles de nós que tivemos a oportunidade de ter uma infância tranquila, uma infância cheia de amor, de afetividade, muito bem. Mas e aqueles que são a maioria que não tiveram? Quantos irmãos nossos estão hoje em caminhos tortuosos, distante de Deus por conta disso? E é caridade, é a caridade que vai auxiliar a cada uma dessas pessoas, a cada um de nós, a curar essas feridas, porque é de amor que nós estamos precisando. Porque nós temos aí um mundo altamente desenvolvido em tecnologia, em ciência, né, em tudo aquilo que melhora a condição de vida material do ser humano. Mas se ainda existe fome, ainda existe guerra, ainda existe abandono, ainda existe crimes de toda a ordem, é porque nós estamos ainda muito atrasados no amor, na caridade moral. Então, quem de nós que não pode fazer isso? Todos nós podemos. É claro, aqueles que ainda se encontram muito distantes dessa realidade que o Cristo veio nos trazer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente ainda está aprendendo a se amar. Porque nós precisamos também, para isso, a gente precisa nos conhecer, olhar para dentro de nós e saber quem eu sou, o que eu quero da minha vida. Porque se nós não soubermos isso, se nós não fizermos essa investigação interior, nós não vamos saber o que é que nós precisamos resolver dentro de nós, o que é que nós precisamos melhorar, o que é que nós precisamos manter para sairmos deste estado em que nós nos encontramos. Quantas vezes nós trazemos no nosso coração mágoas, ressentimentos de pessoas que nos feriram, que nos machucaram. Às vezes a gente até procura não guardar ódio de ninguém, mas nós temos mágoas. Isso é fato. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. A gente vai se dar conta quando acontece alguma coisa e aquela mágoa vem. E nos faz ter uma atitude ruim, que às vezes depois a gente se arrepende. Por quê? Porque aquele estava ali guardado. E no momento que nós nos lembramos daquela situação, nós voltamos a ter aquela atitude, né, de agressividade às vezes, de desespero às vezes, de choro. Né? E muitas vezes aí a gente vê uma pessoa que a gente acha assim, nossa, fulano é muito bem resolvido, fulano tem atitude para fazer isso, para fazer aquilo, e de repente o fulano tem uma atitude infantil de uma criança ferida. Por quê? As dores da alma que estão aqui dentro. Então nós precisamos fazer essa caridade conosco, porque nós precisamos nos libertar disso. Isso se resume à nossa salvação. Na realidade, é a nossa libertação. Jesus, ele morreu por nós, sim. Mas a tarefa dele não era morrer por nós, mas era nos ensinar o caminho da libertação. E nós, por não compreendermos Jesus, nós o crucificamos. Porém, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, a razão, a consciência, e plantou a semente do amor em nós,
era justamente para que nós assumíssemos a responsabilidade das nossas atitudes. Então, por isso que Jesus não veio morrer por nós. Ele veio nos ensinar como é que nós precisamos fazer para seguirmos o caminho da luz. Porque se ele tivesse vindo morrer por nós, que responsabilidade nós teríamos com a nossa salvação? Por isso que não basta dizer, como diz o próprio Evangelho, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É preciso observar os meus ensinamentos, disse Jesus. É preciso observar os meus ensinamentos. E nós precisamos, é disso que nesse momento nós estamos precisando. Observar os ensinamentos é praticar, trazer para a nossa vida. Se Jesus é o nosso mestre, se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Deus, temos fé nele, então como é que nós vamos deixar de fazer aquilo que ele nos ensinou, de seguir os seus exemplos? Então a caridade, fora da caridade não há salvação, por isso, porque nós precisamos, para nos libertarmos de todas essas coisas difíceis que nós trazemos dentro de nós e para prosseguir a nossa evolução, porque tem um detalhe, quando a gente não cuida, né, desse nosso interior, a gente chega um momento que a gente trava, a gente não consegue avançar. Uma vez eu estava assistindo um debate de alguns palestrantes, Divaldo, o Haroldo Dutra, o Alberto Almeida, enfim. E foi feita uma pergunta para eles, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, qual era a maior preocupação deles, né? E o Haroldo Dutra falou assim, que ele não entendia por que Joana de Ângeles se dedicou por tanto tempo a 16 obras só trazendo conteúdo psicológico. A Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, ela, né, editou 16 obras de cunho psicológico. Então, o Haroldo Dutra ficou assim, ele disse que eu ficava me perguntando sobre isso. E uma vez ele foi fazer uma palestra que ele precisou consultar obras póstumas. E lá em Obras Póstumas, né, Kardec coloca que no futuro o suicídio e a loucura serão como uma, digamos assim, uma pandemia no mundo, que será tão grande o índice de suicídios que até mesmo crianças irão se suicidar. Então, quando ele leu isso em Obras Póstumas, ele imediatamente se lembrou da questão da Joana de Ângeles. Por que ela se preocupa tanto com o psicológico da gente? Por causa disso. É quando nós não conseguimos trabalhar o nosso interior, que as nossas dificuldades se chocam com a realidade e nós, muitas vezes, buscamos soluções em caminhos que vão complicar ainda mais a nossa vida, a nossa história. Então, nós precisamos ter essa consciência dessa necessidade da caridade conosco, o cuidado que nós precisamos ter para nos espiritualizarmos ainda mais. Que o Evangelho do Cristo não seja, como dizem os Espíritos, apenas um livro de cabeceira que nós lemos, que nós achamos bonito, que nós nos emocionamos, mas seja um manual de orientação do bem viver.
de nós vivenciarmos finalmente a nossa libertação. E precisamos fazer a caridade, por quê? Com o nosso próximo também. Por quê? Porque sem o nosso próximo, nós não conseguiremos fazer o bem. O nosso próximo, já nos diz Emmanuel, não no lado pejorativo, né, da questão, mas o nosso próximo é o degrau que nós precisamos alcançar para subir na nossa escada luminosa. Porque nós somos interdependentes, precisamos uns dos outros. Não adianta nada eu me isolar do mundo para não me contaminar com o mundo, porque eu não vou poder fazer o bem nenhum. Não vou. Né? O que foi que Jesus fez? Jesus, a literatura espírita nos coloca que passou mais de 1000 anos se preparando para vir reencarnar na Terra. Porque ele já era um espírito, já alcançou o limite, né, da nossa perfeição relativa. Ele já alcançou. É um espírito crístico. Mas ele veio por amor a nós, porque ele se sentiu condoído pelas nossas dificuldades. E com o objetivo de nos auxiliar a evoluir, ele veio pessoalmente trazer a boa nova para nós. E nunca deixou que nós esquecêssemos dessa boa nova, porque ele sempre teve a certeza de que um dia todos nós seremos tocados por ela. E enquanto isso não acontecer, ele não vai deixar de enviar os seus emissários para nos relembrar, até que todos sejamos tocados no coração. Então nós precisamos uns dos outros, para permitir que essa mensagem, essa boa nova, alcance o nosso coração doído, o nosso coração sofrido, e que nós possamos também auxiliar a alcançar o coração do nosso irmão. Porque é assim que acontece. Deus, ele age através daqueles corações que se colocam à disposição para fazer o bem, para que ele chegue a cada um dos seus filhos. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo e o quanto nós precisamos fazer essa caridade conosco e com o nosso semelhante, para que nós finalmente possamos alcançar a bênção de viver num mundo onde a solidariedade prevaleça, onde não existirá mais fome, nem guerra, nem miséria, nem destruição, a não ser aquela necessária para que haja uma renovação, porque cada um vai auxiliar o outro. Aquele que tem mais vai auxiliar o que tem menos. E assim todos terão o que é necessário para viver dignamente como um ser humano. E assim, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus fique conosco e nos auxilie nessas nossas reflexões e, acima de tudo, fortaleça a nossa boa vontade de seguir os passos do Cristo. Muito obrigada.